Tudo bem, pessoal? Aqui é o Nelson, organizador do blog Gambarosê. O quadro de hoje é o Gramática Expressa, no qual trataremos sobre a diferença entre a partícula A e a partícula H. Muitas são as tentativas de clarificar as diferenças entre a partícula de tópico e a partícula especificadora. Muitas também são as listas que apontam quando supostamente se deve usar uma ou outra. Contudo, vamos tratar aqui de algo que chamaremos de diferença fundamental. Compreendendo essa diferença fundamental, cremos que será possível entender o motivo de uma ser preferível à outra em certas situações. Primeiramente, observe as duas orações em português. Sobre a aula, ela está chata. A aula está chata. Note que, iniciando a oração com sobre a aula, temos maior flexibilidade com relação àquilo que será dito em seguida. Em outras palavras, podemos dizer qualquer coisa relacionada à aula, como por exemplo, sobre a aula, eu não irei amanhã. Contudo, se iniciarmos a oração com a aula como sujeito da oração, aquilo que se diz a seguir se aplica somente ao termo aula, isto é, não temos a mesma flexibilidade. Como dito anteriormente, ao iniciar a oração com sobre a aula, temos a possibilidade de nos referirmos ao termo aula mesmo ou a algo que esteja de algum modo dentro do contexto aula. Com isso, tópico e sujeito da oração podem coincidir ou não. Observe as duas orações em português. Sobre a aula, ela, a aula está chata. Aqui, tópico e sujeito são os mesmos. Sobre a aula, eu não irei amanhã. Aqui, tópico e sujeito não são os mesmos. Veja que, devido à flexibilidade que a partícula de tópico nos dá, ela pode se tornar ambígua, pois, como vimos, iniciar uma oração com sobre a aula não garante que o que será dito a seguir se aplica especificamente ao termo aula. Sabe-se apenas que gira em torno de aula. Digamos que a partícula de tópico exige que o ouvinte esteja ciente das coisas, para que a fala seja entendida corretamente. Ao passo que com a partícula especificadora não há essa ambiguidade. O que se dirá a seguir se aplica somente ao termo que ela acompanha. Para exemplificar, suponhamos que o diretor entre na sala de aula a fim de avisar os alunos que o professor se ausentará hoje. Se o diretor disser sobre a aula não virá hoje, todos ficarão confusos, se perguntando quem não virá. Note que a oração construída desse jeito faria sentido somente a alguém que estivesse de alguma maneira ciente da situação. Então, para não ser ambíguo, o diretor poderia, por exemplo, especificar dizendo: sobre a aula, o professor não virá hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Também siga a gente em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Se você quiser fazer uma doação em dinheiro para o projeto, acesse o link do PagSeguro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.